Eu vou saudar aqui, em especial, eu tinha feito esse texto para que o pastor Júlio pregasse como ele fez a última ceia, que foi uma pregação que eu escrevi. Essa faz parte de uma trilogia, vai ter essa, depois vai ter a última que chama Bodas do Cordeiro. Eu quero pedir licença para falar. Tia, eu estou aqui por sua causa, não é confortável estar aqui, é difícil. Eu sei que você está no hospital, não é fácil ter fé nesse momento, mas é difícil, mas você não está sozinha. Tem muita gente em oração por você. E viver é um ato de coragem, em qualquer situação. Essa específica, o combustível da coragem é a fé. Eu sei que você tem. Então, estamos aqui, a igreja vai orar no final por você e por toda a família que sofre, os filhos, os amigos, a minha mãe, que a irmã dela está doente, o meu irmão, que é afilhado dela, e todo mundo, quando recebe uma notícia tão negativa da medicina, pior ela que ainda o filho é médico e ainda tem essa confirmação ainda do filho, passa por esse momento difícil, mas eu sei que vai ser superado. Se há uma fagulha de esperança, uma luzinha, a gente tem que acreditar. Eu vou iniciar a palavra aqui, iniciando aqui que esse texto que está aqui, muita gente vai falar, pô, ele escreveu errado. O nome da parábola é filho pródigo, né? Por que está pai pródigo? Eu vou explicar no decorrer da palavra. Vamos abrir aqui a Bíblia, nessa passagem maravilhosa de Jesus. E vamos abrir em Lucas 15, 1. Todo mundo abriu? Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições por ele. 3. Então Jesus contou essa palavra. Vamos parar aqui. Uma que eu estou falando que é difícil estar aqui, porque eu não tenho o dom da comunicação que o pastor tem. Então, o meu dom, eu sou mais lento aqui para fazer a apresentação. Essa é a minha parábola preferida da Bíblia toda. Por quê? Porque é Jesus explicando Deus. Jesus falando do seu Pai, de forma clara e cristalina. Timothy Keller, um pastor presbiteriano que morreu há pouco tempo, ele falou o seguinte: se a Bíblia fosse um lago, e se no fundo desse lago tivesse a face de Deus, essa parábola de Jesus, que Lucas transmite, seria o ponto mais cristalino do lago. É onde Jesus mais deixa claro quem é Deus, nessa parte. E eu vou mostrar um outro lado dessa história. Eu vou falar de Jesus, contador de história. O Jesus contando história. Essa história é reconhecida por Dickens, por Shakespeare, por vários escritores, que eles ficam admirados de ver tanto conteúdo em tão pouco espaço de texto. Bom, vamos lá. A palavra pródigo, muita gente, essa palavra filho pródigo, os títulos das parábolas, os títulos dos capítulos, eles são bíblicos, mas não são textos canônicos. Eles foram colocados posterior para organizar a Bíblia. Então essa faz parte de uma trilogia que Jesus conta, 3 parábolas.
A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Esses títulos foram colocados posterior, quando a Bíblia foi organizada, mais ou menos, aí o pastor Júlio vai falar, mais ou menos no século IV, no século V, que começaram a vir os títulos dos capítulos, das perícopes, né? Pródigo, que está aqui, muita gente fala que pródigo é um desviado, um rebelde, né? O filho gastou de demasia. Mas pródigo também, no dicionário, é conhecido como um esbanjador generoso. Um esbanjador não só de dinheiro, mas de graça, de amor, de generosidade. Mas vamos a como é que funciona. Vamos, como o pastor fala, contei essa história. Jesus começa a contar essas 3 histórias. Quem está assistindo essa história? Esse texto que eu falei tinha 2 públicos. Tinham os publicanos, que foram as pessoas que se associaram ao Império Romano, que eram os cobradores de impostos, e as pessoas que não eram bem vistas pela a religião judaica da época. E tinham os mestres da lei e os judeus, os religiosos, que eles iam assistir Jesus. Eles iam lá, com uma visão crítica, mas iam. Então Jesus tinha 2 públicos. Isso é muito importante a gente saber. Os 2 públicos eram desiguais. Um público renegava o outro. Eles não se davam bem. Seria mais ou menos como se tivesse palmeirense e corintiano junto, assistindo. É isso que estava acontecendo. Jesus estava pregando, falando de futebol para palmeirense e corintiano. Aí ele começa a parábola contando. Primeiro ele fala da ovelha perdida, que eu não vou contar as parábolas, que são a parte mais famosa da Bíblia, né? Mas eram 99 ovelhas, eram 100 ovelhas, some uma, o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. E quando ele acha, ele traz a ovelha, deixa as ovelhas, inclusive há risco de perder, e ele arrisca as 99 por uma. E ele vai e traz, quando ele chega com as ovelhas, ele faz uma celebração. Então, 99, 100, então era 1% de retorno. Depois teve as moedas perdidas. Eram 10 moedas, a mulher perdeu uma dentro da casa. A ovelha foi perdida fora da casa. 10%. Primeiro foi 1, depois foi 10, e um filho, 2 filhos, perdeu um, foi 50%. Só estou explicando a questão da matemática aqui. Aí vem a primeira pergunta. Por que eles comemoram isso? Por que foi celebrado isso? Imagina, o valor da moeda, a pessoa perdeu uma moeda, e quando acha, faz uma festa. Ainda que essa moeda não era como se fosse dinheiro. Uma dracma era uma moeda que tinha um valor de vários dinheiros. Mas é como se a pessoa perdesse uma nota de 100 reais. Não, Bitcoin já não seria. Mas a pessoa perdeu uma nota de 100 reais e achou e fez uma festa, gastou 200 reais na festa para comemorar os 100 reais que achou. Faz sentido isso? Faz, porque existe uma celebração nessa história. Aí, vamos aqui à parábola. Quando a gente abre aqui em Lucas capítulo 15, agora eu vou entrar na palavra do filho perdido. Essa parábola começa no capítulo 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Um certo dia, o mais moço pediu para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai repartiu os bens entre os 2. Vamos imaginar hoje. Hoje, se um filho perde uma parte da herança para o pai vivo, o filho perde a parte da herança, o pai, no mínimo,
manda o filho passear, trabalhar, arrumar o dinheiro dele, né? Naquela época, pedir a parte da herança era a maior desonra que um filho poderia causar. Não teria nenhuma desonra maior que pedir a parte da herança. Seria a mesma coisa que dizer: pai, para mim o senhor morreu. Não tem valor nenhum. Eu só sou seu filho porque eu quero a sua parte da herança. Então faz o seguinte: dá a minha parte que eu quero viver e eu quero ficar longe de você. Não é que ele está dizendo que ele quer viver aventuras, gastar o dinheiro. Ele poderia fazer isso com o pai, morando com o pai. A rebeldia é muito maior. Ele fala: eu quero a minha independência, fazer as minhas coisas longe de você, porque para você, você morreu. Era isso que foi falado aqui. Aí, naquela época, além de ser expulso de casa, o pai ainda podia mandar bater no filho, que era legítimo uma desonra dessa. O surpreendente aqui é que o pai fala: tudo bem, eu vou fazer isso. Mas essa visão, a gente tem que falar o seguinte, voltar ao parágrafo 1. Jesus está falando essa história. E quando Jesus está elencando um pai com esses dois filhos, a gente volta à história que tinham dois públicos lá assistindo. Tinha os publicanos e os religiosos. Seria mais ou menos como se tivesse os desigrejados, os que não têm igreja, até porque as igrejas não aceitam, e os religiosos que frequentam a igreja. E Jesus falou: existia dois filhos. Aí o pai concorda e ele dá a parte para o filho. Provavelmente o pai, naquela época, ele pegou metade da parte dele e dividiu entre 2 terços, 3 terços. O filho ficou com 1 terço. Isso aí tem até o doutor advogado, é assim que funciona, né? Ele mais ou menos ele pegou metade e dividiu. Só que naquela época o irmão mais velho recebeu uma parte dobrada. Então o irmão mais velho recebeu 2 vezes. Então, mais ou menos seria: o filho mais novo recebeu 15% e o filho 15,67%, e o filho mais velho recebeu 33%. O filho mais velho recebe 33% e ficou quietinho. O filho mais novo pegou os 15,66%, caiu no mundo. A história todo mundo sabe, não é essa história que eu vou falar. O filho gastou dinheiro de forma errada. Mas o problema não está aí. O problema é que houve uma crise, uma fome, houve uma seca muito grande. E o filho não conseguiu, ele não tinha recurso suficiente para se manter e não conseguia mais emprego para se manter. Então, além de ele ter perdido o recurso, ele perdeu o recurso como se fosse na época do Covid, no pior momento possível. E aí ele ficou sem recurso, em terra estrangeira, sem emprego. E aí ele fala: bom, se eu continuar aqui eu morro, se eu voltar para casa, eu vou pedir para ser empregado do meu pai. O que ele queria dizer naquela época era o seguinte: como ele recebeu herança, essa herança pode ter sido considerada como se fosse um furto. E ele poderia chegar para o pai, no direito da época, e falar: pai, ex-pai, eu tomei o seu dinheiro e gastei. Eu quero a chance de restituir essa minha parte da herança. Eu quero ser seu funcionário, você não me paga nada, e tudo que eu receber abate do dinheiro que você me deu. Mesmo assim, eu não quero o direito de ser filho. Quando ele chega com esse discurso, o que acontece é que o pai não deixa ele falar isso. O pai não permite que aconteça isso. Até lembro da passagem do pastor Júlio contando essa história, muito de forma enfática, que ele fala: na hora que ele foi abrir a boca, o pai já saiu correndo, abraçou ele e falou: não fala nada, meu filho. Traz o anel, traz a sandália, traz o manto. E acontece essa história aí, super conhecida. Como é que muda aqui o slide, que eu não estou aqui com a parte?
Então, não, na segunda aqui. Na segunda. São só 4. Alô? Aí, não. Mais uma. Aí, isso. Essa história tem 4 personagens, né? Você tem o pai. Você tem o filho mais novo e você tem o filho mais velho, né? E o narrador, que é Jesus. Então, o pai recebe o filho. E aí ele faz uma festa. E aí tem-se, quando apareceu a ovelha, fez uma festa. Quando achou a ovelha, fez uma festa. Quando encontrou a moeda, fez uma festa. Quando encontrasse um filho, se fez uma festa por uma ovelha, se fez uma festa por uma moeda, é lógico que ia fazer por filho. Só que aí chega o filho mais velho que não estava na hora. E ele chega e vê uma festa na casa dele. Quando ele vê uma festa, ele fala: que P3 é essa? O que está acontecendo aqui? Aí fala: não, é que o seu irmão voltou. E seu pai chamou os amigos, vizinhos, as festas também da moeda e a festa também da ovelha, tinha sido chamado os vizinhos e amigos e familiares da época. Aí começa uma conversa na varanda. E é sobre essa conversa que vai ser a palavra de hoje. Mas antes, eu quero falar uma coisa. Como é fantástica essa história. A ovelha foi perdida onde? Fora, no pasto, no vale. A moeda se perdeu aonde? Dentro de casa. Os 2 filhos, um se perdeu fora de casa, o outro se perdeu dentro de casa. Então Jesus teve que contar aquelas 2 primeiras parábolas para chegar nesse ponto. Para explicar, olha como a complexidade que ele vai fazendo essa história. Então, cria-se esse personagem aqui, que é o filho mais velho, que ele tinha a mesma vontade do filho mais novo. Ele não sentia amor pelo pai. Ele estava lá por interesse. Uma diferença é que o mais novo externou isso, publicou. O mais velho não. E aí Jesus, nesse momento, ele cria um novo tipo de pecado, que não existia na Bíblia. E nenhuma religião tem esse pecado. Olha que interessante. O nome desse pecado chama pecado da intenção. É sobre o cara a pessoa que faz tudo certo, vai na igreja, jejua, cumpre, dizima, frequenta, pode ser obreiro, pode ser pastor, bispo, tudo certo, porém com a intenção errada. E aí, porque esse filho mais velho, até esse momento, ele não tinha cometido nenhum erro. Ele era aquele filho obediente. Mas ele obedecia não pelo amor, por interesse. Para você ter uma ideia, ele já tinha recebido 2/3 da herança da parte do pai. E ele ficou bravo porque o pai fez uma festa com a parte que era do pai. Um novilho cevado. Então, Jesus passa uma mensagem muito difícil nesse momento. Ele fala que tanto o religioso quanto o não religioso podem estar perdidos da mesma forma. E ele fala isso para um contexto desses 2 públicos que ele estava falando.
E aí, Jesus comete nessa parábola 2 heresias para a época. E praticamente ele é morto por causa dessas 2 heresias. Primeiro, ele fala que o religioso pode ser pecador, mesmo sem ter cometido pecado. E segundo, ele fala que Deus é Pai. Essas 2 coisas, na época, seria uma blasfêmia. É quase como tirar a roupa dentro da igreja, sabe? Seria quase como roubar a caixinha do dízimo, semelhante ao que ele falou. Porque ele está atacando e destruindo todo o sistema religioso da época, que era feito em cima de 3 pilares: o templo, o sacerdote e o sacrifício. A religião, na época, tinha esses 3 pilares. Jesus, mais para frente na Bíblia, ele vai falar que ele é o templo, o sacerdote e ele é o sacrifício. Aí vão falar para mim, né, antes que... Quer dizer que Jesus aboliu essas 3 coisas? Não. Mas ele não vincula a salvação a essas 3 coisas. E eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou falando essa palavra que pode ir para pessoas que têm outras formações religiosas, que defendem isso. Eu estou falando isso dentro de uma igreja metodista livre. Numa igreja metodista livre, acho, se não for impossível, é quase impossível, um pastor subir numa igreja metodista livre e falar que a salvação vai estar no templo, no pastor ou no sacrifício do dízimo, e jejum e oferta. Acho impossível esse pastor isso acontecer. Mas, infelizmente, tem religiões que vinculam a salvação a essas 3 coisas. Jesus falou, esquece. Você pode frequentar a sua igreja, você pode dizimar, ofertar, jejuar, você pode ter o seu pastor, o seu sacerdote, o seu padre. Mas isso não vai te levar à salvação. Não vai. Porque esse irmão mais velho, ele era o cumpridor das regras do dever, ele era um filho exemplar, mas ele tinha intenção errada. E aí, a gente vai para um contexto final aqui. Eu vou fazer algumas perguntas. É para baixo aqui? Para cima? Vou fazer uma pergunta aqui. Que era: quem seria o irmão mais velho ideal? Quem é o verdadeiro irmão mais velho? Eu até li alguns livros sobre essa parábola, que é uma palavra que eu gosto muito. E à primeira vista, até um pastor que eu sigo muito, um teólogo que eu sigo muito, ele falou: quem que é o irmão mais velho que vai atrás do irmão perdido? E, ainda que eu admire muito esse teólogo, ele fala que é Jesus. Ele fala que a resposta é clara. Quem é o irmão mais velho que busca o irmão mais novo? É o narrador da palavra. É o Filho de Deus, é o Redentor, é o Salvador, é o sol da manhã. Ele é o filho mais velho. Mas eu tenho que discordar. Eu discordo com gente que eu admiro. Sabe por quê? Porque todo o texto de Jesus, toda a parábola que ele fala, Jesus não fez essa história toda para se enaltecer, para dizer que ele que é o resgatador, para dizer que ele que é o irmão ideal, ele que é o primeiro irmão, ele que é o responsável. Jesus faz essa palavra. Jesus, em nenhum momento, o ministério dele é humilde. Ele pregava no campo, na praça, para as pessoas, comiam com as pessoas que não tinham boa índole. Ele faz essa palavra para dizer que nós, que somos esse irmão mais velho, nós que temos essa função de ir resgatar esse irmão que está perdido.
E aí, vem a segunda pergunta. Quem que é o pródigo? Quem que é o esbanjador da história? É o filho mais novo? Olha, o pai, ele dividiu a herança. Ele deu liberdade para o filho escolher. Porque ele poderia chegar para o filho e falar, olha, filho, eu não vou te dar o dinheiro, porque eu te conheço. Eu sei que você vai fazer bobagem. Eu sei que você vai sair daqui, você vai comprar um carro conversível. Eu sei que você vai comprar um iPhone 15 Pro. Eu sei que você vai comprar... Eu sei que você vai lá no Shopping Iguatemi e vai passar o cartão a rodo. Então eu não vou deixar você fazer isso, porque eu sei que você vai fazer bobagem. Esse pai, ele sabia que o filho ia fazer bobagem. Sabia. E ele deixa. Ele deixa o filho ir. E não, ele dá o dinheiro para o filho ir. Ele dá essa liberdade. Agindo contra os princípios dele. Mas ele fala, o meu amor tem que vir pela espontaneidade. E no segundo momento, o pai não perdoa o filho. O pai celebra o retorno do filho. Ele vai além do perdão. No terceiro momento, esse que eu vou falar, o filho mais velho não entra na festa do filho mais novo. Fica parado ali na frente. Naquela época, e hoje é uma desonra. É como se a noiva fosse entrar, o pai da noiva falasse, eu não vou entrar nesse casamento. O pai da noiva ficasse na frente da igreja e não entrasse. Era o que um pai normal fala hoje. Olha, filho, vou te falar uma coisa. Fica quieto, entra, não fala nada. Porque senão eu vou tirar a herança que você tem e a outra você não vai ganhar mais. Não tem conversa. Você vai participar dessa festa aqui, porque você não vai fazer. Você está me envergonhando na frente dos meus amigos, da minha família. O pai não fala isso. O pai, ele chega esbanjando graça, amor, e fala, filhinho querido. Ele usa a palavra tecos, palavra assim mais carinhosa. E aí, ele fala essa palavra. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto, viveu de novo, estava perdido e foi achado. Nesse momento que a parábola se encerra, Jesus falando na voz de Deus, ele fala a seguinte coisa: era preciso fazer uma festa, é necessário fazer uma festa, era imprescindível fazer uma festa, não é opcional. Ele fala que tem que fazer porque teve que fazer quando achou ovelha e teve que fazer quando achou moeda. Festa, ele fala, era quase que um mandamento. Por que tem que fazer essa festa? Porque o ministério, eu vou falar duas coisas que tem nessa palavra. Primeira coisa é resgate, e buscar aquele irmão que está perdido. E segunda coisa é festejar, celebrar, comemorar. Essa palavra que está aqui, ele fala, é preciso, não é opcional. Ele fala, filho, eu tenho que fazer essa festa para o seu irmão, para demonstrar alegria para as pessoas. Eu tenho que demonstrar isso. Eu tenho que comemorar. Eu não posso perder esse momento de comemoração, independente do que você acha. Aí, essa conversa na varanda termina aí. E agora a gente fica pensando assim, né? O filho mais velho entrou, fez as pazes com o pai, entrou com o irmão mais novo, porque não tem final. O final termina nessa conversa da varanda. O filho chegando e falando,
Por que você está fazendo esse novilho ceifado? Você está fazendo essa festa? Ele gastou tudo que tinha. E esse pensamento que o irmão mais velho tem, que Deus foi injusto, nós também temos. Eu também tive. Eu também já fui o irmão mais novo, que fiz bobagem. E também fui o irmão mais velho, que depois que eu entrei na igreja, vi pessoas sendo abençoadas com menos tempo que eu, e achando, reclamando da bênção, olhando para a bênção do terceiro, antes de olhar para a minha. E esse filho mais velho, ele não é diferente de nós, que estamos dentro da igreja. Ele é diferente de quem está fora da igreja, que parece mais que o irmão mais novo. Mas ele, quando o pai chega e fala: filho, eu convido você a engolir o seu orgulho e vem comemorar comigo. O que você me ofendeu, não importa. Não importa as ofensas que você fez. Esse pai já tinha sido ofendido pelo filho mais novo. Ele é ofendido pelo filho mais velho no dia da celebração. Ele fica bravo? Deveria. No lugar dele, nós não ficaríamos bravos? Muito. Ficaríamos bravos. Mas Jesus deixa uma coisa aqui, né? A história termina sem saber o destino dessa história. Mas tem uma coisa que Jesus deixa muito claro. Que o pai quer a família unida. Ele quer a família celebrando com alegria. Ele quer, não é isso que é um desejo. Porque ele escreve aqui em cima que é uma necessidade dessa celebração. Sem a celebração, na visão de Jesus, não há cristianismo, não há fé. Sem comemoração, a fé é vazia. Se a gente viver só de sacrifício, só de esforço, o cristão não precisa sacrificar nada. O que ele faz por Jesus é agradecimento. Aqui não é obrigatório dízimo, não é obrigatório jejum, não é obrigatório nem vir à igreja. E a pessoa pode ser salva sem tudo isso. E nós não vamos ficar tristes se a pessoa ficar salva sem trabalho nenhum e a gente ter feito o trabalho. Não devemos pensar isso. Algumas vezes pensamos. Eu mesmo pensei várias vezes. O que faz aqui é Jesus mostrando um pai que estende a mão, espera, não impõe. Ele estende a mão. Um dia, no meu trabalho, um rapaz perguntou para mim assim: você que fez teologia, o que a Bíblia fala do juízo final, né? Aí eu falei para ele: olha, é uma preocupação. Primeiro, não tanto pelo final, mas pelo juízo. A ideia de juízo final, que a gente vai ter que prestar conta e Deus chegar lá e perguntar por que eu fiz isso, por que eu não fiz. A minha visão de juízo final é essa do parábola do filho pródigo. Eu chegando lá em cima: pai, eu queria dizer que... Ele vem e me abraça. Esse que é o juízo final que eu tenho. Não tenho medo só porque ele é final. Tenho muito mais medo do juízo. Por isso que nesse dia desse juízo, eu quero que o meu pai faça o que aconteceu com esse filho mais novo ao voltar. Existe, após esse abraço, vem o banquete. A Bíblia fala a palavra banquete 66 vezes. E tem 66 livros escritos na Bíblia. A gente está começando agora o preparativo do Natal, que é a chegada de Cristo, comemoração. E muita gente fala que o Natal se desvirtuou, ficou muito comercial, que é muito consumismo, que é muito... Tem pessoas que ficam tristes porque é uma data de muita lembrança. E é tudo isso, eu concordo. Mas o Natal, eu penso, pode ser uma oportunidade. Por
Porque a gente pode rever nossos irmãos que estão longe, a gente pode tomar a iniciativa de convidar e não esperar esse convite. A gente pode celebrar uma festa e chamar aquela pessoa que faz tempo que a gente não vê, seja parente, seja amigo. O que fica nessa palavra é que Deus quer a família reunida em volta da mesa. A religião, a igreja, o templo, é uma formalidade. Mas onde a gente aprende a ser cristão é na mesa, é compartilhando. Jesus participa de várias festas, várias mesas, compartilha muito, ensina muito e divide isso. Então, nesse Natal, a gente não comemora o advento de Natal, né? Tem igrejas que comemoram, que é aqueles 4 domingos, cada domingo tem um significado, o amor, a bondade, a generosidade, cada domingo tem uma vela com significado, esperando essas 4 velas compõem as coroas, que é como se fosse um preparativo da chegada. Eu sei que é um formalismo religioso, mas vale a pena pegar esses dias que a gente vai entrar preparando o Natal e falando, será que eu não devo tomar iniciativa com alguém próximo, que está distante, mas pode estar próximo? Então é isso que fica na palavra, a visão de Jesus tomando a posição, apresentando a um Pai com uma bondade que está acima da nossa compreensão. E é isso que eu peço para que a gente entre agora no momento de oração.